Meu nome é Rodrigo Nunes, eu tenho 32 anos e eu cheguei na Igreja Universal pela Força Jovem Brasil. Cheguei com a vida destruída. Eu achava que eu sabia de alguma coisa, mas eu não sabia de nada. Eu cheguei, na verdade, por intermédio da minha esposa, que veio primeiro do que eu. Na época a gente namorava. Aí foi aquela luta, né? Porque eu não aceitava um monte de coisa, mas eu fui aprendendo aos poucos. Graças ao pessoal da Força Jovem que me ajudou, me explicou, me ensinou e fui me libertando. E foi próximo a uma fogueira santa quando eu cheguei. Foi mais ou menos um mês antes. E eu não entendia direito, mas eu via as pessoas na igreja, os obreiros, os membros, com a vida mudada. Eu chegava e todos me contavam uma vida que eles tinham antes e o depois. E eu falava, não, eu tenho que ser assim. E eu falei pra minha esposa, a gente vai entrar nesse sacrifício. Como eu falei, na época a gente era namorado. E ela, de primeira, aceitou. Porque ela já tinha sido da igreja há um tempo atrás e voltou. Aí eu sei que a gente foi pro sacrifício. Na época a gente trabalhava, então eu não aceitava colocar só o meu salário. Eu achava que eu tinha que fazer mais. Se Deus era tão grande, então eu tinha que dar tudo aquilo que eu tinha. E mais ainda do que eu não tinha. Então eu fui pra rua. Imagina, uma pessoa que nunca vendeu nada no farol, nunca foi fazer nada de diferente de abordar pessoas na rua, eu tava lá, vendendo bala, vendendo trufa, fazendo o que dava e o que não dava pra fazer. E no dia que eu ia entregar o meu sacrifício, era num domingo, e eu tinha ido complementar o meu sacrifício. E quando eu cheguei no lugar, teve um acidente com uma pessoa que foi junto com a gente, então a gente não podia voltar, até resolver aquilo. Resolvemos e voltamos para São Paulo, isso foi em Mogi. Quando a gente estava voltando na estrada, nós quase sofremos um acidente, do nada o carro foi para a ribanceira. E na hora que aconteceu, eu só fechei o olho e falei, meu Deus, não pode acontecer. E o carro parou. Eu cheguei na igreja meia-noite. Bati na porta, mas o pastor não estava, porque ele tinha vindo para a catedral. Eu fui para casa revoltado, porque quando eu entrei na igreja, minha mãe me pôs para fora de casa. Uma pessoa que nunca me tratou mal me pôs para fora de casa. Então eu estava revoltado pela situação que eu vivia na minha casa e pela situação da minha vida sentimental. Porque eu estava com a minha esposa na época que a gente namorava há 5 anos. Os dois trabalhando e a gente não conseguia casar. Sempre tinha um empecilho. Ou era parente, ou a gente se endividava e eu não conseguia. E as pessoas já caçoavam de mim. Então aquilo me atrapalhava. Aquilo é como se ficasse um vazio dentro de mim. Aí eu fui e sacrifiquei. Cheguei no outro dia, 6 da manhã, na porta da igreja. E entreguei meu voto pro pastor. E falei pro pastor, pastor, tá aqui o meu sangue. Deus vai ter que fazer a diferença na minha vida. Passou 3 dias eu marquei meu casamento. Só que nessa época eu já estava desempregado. Porque no meio da fogueira santa eu perdi o emprego. E não recebi nada. Nada. E a minha esposa também estava desempregada. Eu falei pra ela, Deus vai ter que pôr a mão, porque foi o que eu pedi, e Ele vai pôr a mão. Eu não sei como, mas pessoas vieram até mim, me ajudaram, me deram as coisas, mobiliaram a minha casa, pagaram minha festa, pagaram o meu casamento, até a minha roupa que eu não tinha condição de pagar, me pagaram pra mim. Então naquele momento eu vi que era Deus, eu vi que era Deus colocando a mão naquilo que eu queria, Ele estava me dando, e Ele estava mostrando que Ele podia me dar muito mais. E assim foi, eu casei e tenho um casamento abençoado. Meu casamento hoje, graças a Deus e para a glória dele, é o testemunho vivo dele na Força Jovem, porque eu cheguei com a vida sentimental destruída e ali foi restaurada a minha vida. E aí foi passando as fogueiras. Eu já tinha alguma coisa que eu queria, aquilo que eu mais almejava, que era meu casamento, mas eu não tinha o Espírito Santo. E eu batalhei, lutei, fui lá e sacrifiquei e recebi o Espírito Santo. E foi indo assim, e cada sacrifício que eu fazia, a cada vez que eu sacrificava mais, que doía mais em mim, cada vez que doía mais, que parecia que estava sendo arrancado de mim o meu sangue, Deus me abençoava mais. E nessa fogueira, com ódio do diabo, porque eu não aceito ele colocar pedra no meu caminho, eu não aceito ter uma vida pequena, porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, então eu tô com raiva do diabo, tô com ódio. E nessa fogueira, ele vai ficar debaixo da sola dos meus pés, porque eu vou pisar na cabeça dele, pra honra e glória de Deus.